Após ser humilhado pela polícia, Cristiano Ronaldo não buscou vingança. Ele criou um movimento mundial chamado Respeito é o Mínimo. A noite caía sobre a cidade, trazendo consigo um véu de calma e um ar de mistério que envolvia cada rua, cada beco. Era uma daquelas noites em que a vida parecia desacelerar e o burburinho diário dava lugar a um silêncio quase palpável. Cristiano Ronaldo, o ícone global, conhecido por sua vida sob os holofotes, pelos gritos ensurdecedores das torcidas e pela intensidade de cada jogo, encontrava-se em um cenário completamente diferente. Ele não estava em um estádio lotado, nem em uma glamourosa festa de gala. Naquela noite, ele estava em uma comunidade simples, longe do brilho ofuscante de sua rotina. Acabara de sair de um evento beneficente, um daqueles momentos em que ele se despia da persona de superestrela e vestia a pele de um ser humano comum, movido pela compaixão. Uma camiseta simples da seleção brasileira, calça jeans e um boné preto eram seu disfarce perfeito, permitindo-lhe misturar-se à multidão e participar ativamente, com as mãos na massa, ajudando crianças carentes. Não havia seguranças armados ao seu redor, nem um séquito de assessores controlando cada passo. Apenas ele, sentindo a brisa suave da noite e o calor humano das interações genuínas. Essa era a versão de Cristiano que poucos conheciam, a que buscava anonimato para fazer o bem. Depois do evento, ele decidiu que uma caminhada seria o ideal para esvaziar a mente e absorver a tranquilidade do momento. Seu carro estava estacionado a 2 quadras de distância, uma caminhada que parecia inofensiva e relaxante. Nada, absolutamente nada, sugeria que aquela noite de altruísmo e quietude se transformaria em algo tão inesperado. O céu estrelado acima parecia cúmplice de sua busca por normalidade. Enquanto seus passos ritmavam a calçada, um sentimento sutil, quase imperceptível a princípio, começou a se insinuar. Era uma sensação de que algo estava fora do lugar, uma dissonância em meio à harmonia da noite. A tranquilidade, antes reconfortante, agora carregava um clima estranho, uma tensão latente que ele não conseguia identificar. Seus instintos, afiados por anos de competição e pressão, começaram a sussurrar alertas. O ar parecia mais denso e os sons distantes da cidade, antes apagados, agora se faziam ouvir com uma clareza incomum. Ele não sabia, mas aquela caminhada aparentemente comum estava prestes a ser interrompida de forma abrupta, virando de cabeça para baixo sua percepção de uma noite de caridade. A cada passo, a sensação de que algo estava para acontecer se intensificava, como um presságio silencioso que antecede a tempestade. O coração, antes em paz, começou a acelerar levemente. De repente, a calma foi estilhaçada. Uma viatura da polícia, com luzes piscando, mas sem sirene, surgiu do nada e parou abruptamente do outro lado da rua. 2 policiais saltaram rapidamente, seus movimentos carregados de uma urgência que contrastava com a quietude até então reinante. Seus olhos, focados e tensos, fixaram-se em Cristiano. Ele, surpreso, parou. Não houve qualquer palavra de explicação, nenhum boa noite cordial. A abordagem foi direta, agressiva. "Afastem-se da calçada! Mãos para cima!" gritou um dos policiais, a voz áspera e autoritária, sem sequer perguntar quem ele era ou o que fazia ali. O choque inicial deu lugar a uma confusão profunda. Cristiano tentou manter a calma, sua mente processando a velocidade com que a situação escalava. Antes que pudesse reagir plenamente, foi empurrado com força contra a parede fria de um prédio. "Eu sou Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol", ele tentou explicar, a voz talvez um pouco embargada pela surpresa mais firme. A tentativa de identificação, no entanto, foi recebida com escárnio. Os policiais, aparentemente alheios à sua fama mundial, riram. "Ah, é? E eu sou o Messi, então!" zombou um deles, com um ar de deboche que fez o sangue de Cristiano gelar. A situação era surreal. Ele, um dos homens mais reconhecidos do planeta, estava sendo tratado como um anônimo suspeito, um criminoso em potencial.
A ironia era cruel, e a humilhação começava a se instalar. O que havia começado como uma noite de boa vontade se transformava rapidamente em um pesadelo de desrespeito e incompreensão. Os policiais ignoraram completamente suas tentativas de explicação. Começaram a revistá-lo com uma brutalidade desnecessária, tratando-o como qualquer criminoso de rua. As mãos ásperas tateavam suas roupas, os movimentos rudes, a linguagem desrespeitosa. Moradores da comunidade, alertados pela movimentação e pelo barulho, começaram a se aglomerar, curiosos e apreensivos. Alguns, ao reconhecerem o boné e a postura, cochichavam o nome de Cristiano Ronaldo. O burburinho crescia, mas ninguém, por medo ou por um estranho senso de cautela, ousava intervir. A figura imponente do jogador, agora encolhida contra a parede, era um contraste doloroso com a imagem pública de invencibilidade. Cristiano tentava manter a compostura, a calma que tantos anos de disciplina lhe haviam ensinado. Mas a situação ia além de uma simples interrupção. Era uma humilhação pública, uma afronta à sua dignidade como pessoa. Ele se viu em uma posição que milhões de pessoas enfrentavam diariamente, sendo julgado pela aparência, pela circunstância, sem a chance de ser ouvido. A injustiça era palpável. A cada segundo, a tensão aumentava. Ele tentava, em vão, mostrar sua identidade, talvez o passaporte, um documento, mas as palavras pareciam não ter efeito nos policiais, que pareciam determinados a seguir em frente com sua abordagem equivocada. A sensação de impotência era esmagadora, e a noite, antes serena, agora se mostrava um palco para um drama inesperado e revoltante. A cena continuava a se desenrolar com uma intensidade que beirava o absurdo. Cristiano Ronaldo, o homem que comandava multidões e que tinha seu rosto estampado em incontáveis campanhas publicitárias ao redor do mundo, estava ali, encurralado, sendo submetido a uma revista humilhante. O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade de desconforto e incredulidade. O burburinho dos moradores se intensificava, misturando-se a sussurros de reconhecimento. Algumas pessoas mais audaciosas começavam a murmurar o nome do craque, mas o medo da autoridade policial ainda prevalecia, impedindo qualquer intervenção mais direta. Os policiais, por sua vez, pareciam imersos em sua própria bolha de convicção, ignorando os sinais externos e as tentativas de Cristiano de se explicar. A arrogância e a falta de escuta eram palpáveis, criando um fosso intransponível entre a vítima e seus algozes momentâneos. Enquanto a situação se tornava cada vez mais tensa, um novo elemento se inseriu no cenário. Um sargento, com um ar de maior experiência e uma postura um pouco mais ponderada, aproximou-se da cena. Até aquele momento, ele parecia estar mais ao fundo, supervisionando a ação, sem ter se envolvido diretamente na abordagem inicial. Seus olhos, no entanto, eram mais observadores. Ele notou o crescente alvoroço entre os moradores, as expressões de espanto, as tentativas de Cristiano de se manifestar e a forma como os outros dois policiais o tratavam com desdém. Havia algo de estranho, algo que não se encaixava na rotina de uma abordagem comum. Ele observou melhor. O boné, a camiseta da seleção brasileira, a postura, mesmo sob pressão, e o modo como o homem se expressava, com uma calma incomum para alguém sob revista, começaram a acender uma luz em sua mente. Nesse exato momento, como se o destino estivesse a orquestrar o reconhecimento, um dos policiais mais jovens, talvez movido pela crescente dúvida ou pela insistência dos moradores, sacou o celular. Com dedos rápidos, digitou o nome Cristiano Ronaldo em um aplicativo de busca. A tela do aparelho brilhou com imagens do jogador, manchetes de jornais, artigos sobre sua carreira, vídeos de gols espetaculares. Era inegável. Não havia margem para erro. A notícia, como um raio, se espalhou rapidamente entre os outros policiais. O choque em seus rostos foi imediato e visível. O clima, que antes era de tensão e desrespeito, mudou completamente, virando de ponta cabeça em questão de segundos. As expressões de escárnio deram lugar a um pálido constrangimento.
As risadas debochadas silenciaram, substituídas por um silêncio pesado e cheio de culpa. O sargento Henriques, que havia se aproximado e agora via a confirmação irrefutável no celular do subalterno, sentiu o peso da situação. O erro não era apenas uma falha de reconhecimento, era uma falha de conduta, de profissionalismo, de humanidade. Inicialmente, ele tentou minimizar o ocorrido, buscando uma saída honrosa para a polícia. Estávamos apenas cumprindo nosso dever, senhor, fazendo nosso trabalho, ele disse, a voz tentando soar firme, mas traindo um nervosismo crescente. No entanto, o comportamento agressivo e desrespeitoso dos policiais, as palavras de escárnio, a revista desnecessária, tudo isso não podia ser ignorado, nem por ele, nem pelos moradores que observavam, nem por Cristiano. A desculpa esfarrapada apenas evidenciou a gravidade do erro. A confusão cresceu. A humilhação que Cristiano havia sofrido, agora confirmada e exposta em toda a sua amplitude, era evidente para todos. Os rostos dos policiais, antes arrogantes, agora exibiam uma mistura de vergonha e pânico. O que parecia uma abordagem rotineira havia se transformado em um incidente de proporções gigantescas, envolvendo uma figura mundialmente famosa. E no centro de tudo, Cristiano Ronaldo. Diante da reviravolta, da desculpa esfarrapada do sargento e do constrangimento geral, ele não respondeu com raiva, não explodiu em um acesso de fúria, o que seria compreensível para qualquer um em sua posição. Em vez disso, ele manteve um silêncio eloquente. Seu olhar, antes de surpresa, agora era de uma profunda tristeza e, acima de tudo, dignidade. Ele não precisava de palavras para expressar a gravidade do que acabara de acontecer. Seu silêncio era mais potente do que qualquer grito, ecoando a injustiça de forma ensurdecedora. A atmosfera na rua, antes carregada de tensão e autoritarismo, agora estava impregnada de um constrangimento palpável e de uma espécie de reverência forçada. Os policiais, que segundos antes agiam com arrogância e desdém, agora se desdobravam em pedidos de desculpa desajeitados, com os rostos corados de vergonha. O sargento Henriques, visivelmente abalado pela dimensão do erro, tentava de todas as formas reverter a situação, balbuciando frases sobre procedimentos e mal-entendidos, mas a força de suas palavras se perdia na imensidão do erro cometido. A figura de Cristiano Ronaldo, antes empurrada contra a parede, agora se erguia novamente, mas não com um ar de triunfo ou vingança. Sua postura era de uma dignidade inabalável, um silêncio que falava mais alto do que qualquer berro. Ele não era mais apenas o jogador de futebol. Ele era o símbolo de uma injustiça sofrida, e sua reação, ou a falta dela, tornava-o ainda mais poderoso. Durante toda a detenção, mesmo quando a verdade veio à tona e a confusão se instalou, Cristiano Ronaldo permaneceu em silêncio. Não era um silêncio de passividade, mas de profunda reflexão e de uma força interior impressionante. Ele sentia a humilhação de ser tratado daquela forma, como um criminoso anônimo, desprovido de qualquer direito ou reconhecimento. Mas além de sua dor pessoal, ele também sentia o peso do que aquilo representava para tantas outras pessoas. Para aqueles que, como ele naquele momento, eram julgados pela aparência, pela cor da pele, pelo endereço, pela roupa, e que não tinham a voz amplificada de uma celebridade para se defender. Ele se viu na pele de milhões de anônimos que sofriam abusos de autoridade diariamente, e essa percepção transformou sua experiência de humilhação em uma profunda empatia. Ele não se revoltou, não gritou, não usou sua fama para exigir privilégios ou repreender os policiais. Não houve dedo em riste, nem ameaças veladas. Em vez disso, ele apenas olhava fixamente nos olhos dos policiais, um por um, sem perder a postura ereta, a dignidade inquestionável. Seu olhar não era de raiva, mas de uma profunda decepção e de uma sabedoria silenciosa. Era um olhar que dizia: vocês erraram, não apenas comigo,
mas com o princípio de respeito que todos deveríamos ter. Esse silêncio, essa ausência de retaliação, era um grito poderoso contra a injustiça, um protesto mudo que penetrava mais fundo do que qualquer acusação verbal. Ele estava ensinando uma lição sobre dignidade e respeito, não através de palavras, mas através da sua própria conduta em face da adversidade. A plateia de moradores, antes curiosa, agora observava com um respeito reverente, testemunhando a verdadeira grandeza de um homem que transcendeu o campo de futebol. Finalmente, após uma série de desculpas balbuciadas e gestos desajeitados, Cristiano foi formalmente libertado, embora ele nunca devesse ter sido detido. O sargento Henriques, visivelmente constrangido, tentou oferecer um pedido de desculpas mais formal, mas Cristiano o interrompeu, não com raiva, mas com uma voz calma e firme, que surpreendeu a todos pela serenidade em meio ao caos. Ele não levantou a voz, não buscou vingança pessoal. Em vez disso, ele fez uma breve declaração que ecoou na noite silenciosa. O problema não foi só o erro de não me reconhecer, mas o erro de não ouvir ninguém antes de agir. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas aconteceu comigo, e eu sou famoso. Imagina o que acontece com quem não tem voz, quem é invisível, quem não tem os holofotes do mundo sobre si. Essas palavras, simples e diretas, atingiram em cheio os policiais e os moradores. Não era uma crítica pessoal, mas uma reflexão sobre um problema sistêmico, sobre a importância da escuta, da presunção de inocência e do respeito inerente a todo ser humano. Ele não estava buscando reparação para si. Estava usando sua plataforma inesperada para defender os direitos dos mais vulneráveis. A consequência de um gesto tão simples, uma caminhada após um evento beneficente, havia se transformado em uma poderosa manifestação de consciência social. A lição era clara: a autoridade deve ser exercida com responsabilidade, com escuta e, acima de tudo, com respeito pela dignidade humana. O que parecia ser um incidente isolado se revelava agora como um catalisador para algo muito maior, algo que transcenderia a própria experiência de Cristiano. A semente de um movimento havia sido plantada no asfalto daquela rua, sob as luzes piscantes de uma viatura policial. A manhã seguinte amanheceu com a cidade ainda em choque. A notícia do incidente com Cristiano Ronaldo se espalhou como um incêndio, não apenas pelas mídias locais, mas pelos tabloides e redes sociais do mundo inteiro. Vídeos amadores gravados pelos moradores, que mostravam a abordagem desrespeitosa e o silêncio digno do jogador, viralizaram em questão de horas. A imagem do ícone sendo tratado como um suspeito anônimo ecoou em todos os cantos, gerando indignação e uma onda de solidariedade. As imagens eram cruas, verdadeiras e expunham uma realidade que muitos preferiam ignorar: o abuso de autoridade e a discriminação velada que afetam milhões de pessoas diariamente. A fala de Cristiano, gravada por um dos moradores, ressoou nos corações de muitos, especialmente a parte em que ele mencionava quem não tem voz, quem é invisível. Era uma verdade desconfortável, mas necessária, que agora ganhava a amplificação de uma das vozes mais poderosas do planeta. Cristiano Ronaldo, apesar de toda a fama e fortuna, nunca foi de se esconder atrás de assessores ou de emitir comunicados vazios. Ele sempre foi um homem de ação, e essa experiência, por mais traumática que tenha sido, despertou nele uma nova urgência. Ele se preparou para falar publicamente sobre a situação, mas de uma forma bem diferente do que se esperaria de uma celebridade envolvida em um escândalo. Ele não estava ali para pedir justiça para si mesmo, nem para atacar a instituição policial. Ele estava ali para dar voz àqueles que não a tinham. Em uma coletiva de imprensa, que quebrou todos os protocolos de segurança e reuniu uma multidão de jornalistas de todo o mundo, ele apareceu não com o uniforme de seu clube, nem com roupas de grife. Ele vestia algo simples, mas significativo: a mesma camiseta da seleção brasileira que usava na noite do incidente e o mesmo boné preto. Era um gesto simbólico, um lembrete visual de sua experiência. Seu discurso foi eloquente, direto
e profundamente humano. Eu não estou aqui para pedir justiça por mim, começou ele, sua voz calma, mas carregada de emoção, mas para pedir por todos que foram ignorados, tratados sem respeito, por um simples motivo: ser quem são, por causa de sua cor, de sua roupa, de onde moram, de sua condição social. O que aconteceu comigo ontem à noite foi um espelho de uma realidade brutal. Eu tive a sorte de ser reconhecido, mas e se não tivesse? E se eu fosse apenas mais um, sem fama, sem voz, sem holofotes? Quantos cristianos anônimos sofrem isso todos os dias, sem que ninguém saiba? A sala de imprensa ficou em um silêncio absoluto, apenas interrompido pelos flashes das câmeras. As palavras de Cristiano, carregadas de uma verdade universal, atingiram a todos, sem exceção. Ele não estava pedindo privilégios para si, mas igualdade e respeito para todos. Inspirado por essa experiência, que o marcou profundamente e o fez ver o mundo sob uma nova perspectiva, Cristiano decidiu ir além das palavras. Ele sabia que o impacto de sua fala seria momentâneo se não fosse seguido por ações concretas. Assim, ele anunciou a criação de um projeto audacioso e profundamente necessário, que ele batizou com um nome simples, mas poderoso: Respeito é o mínimo. O objetivo do projeto era claro: oferecer suporte legal e emocional para vítimas de discriminação e abuso de autoridade. Não apenas denunciar, mas agir, proporcionando acesso à justiça e à dignidade para aqueles que haviam sido silenciados. A ideia era criar uma rede de apoio, com advogados pro bono, psicólogos e assistentes sociais, para ajudar pessoas que, como ele, foram injustamente julgadas e tratadas com desrespeito. O lançamento do projeto foi um evento à parte. Cristiano usou sua vasta influência nas redes sociais para divulgar a iniciativa, e o resultado foi avassalador. O hashtag Respeito é o mínimo explodiu, tornando-se um dos tópicos mais comentados do mundo em questão de horas. Pessoas de todas as partes, inspiradas pela coragem e pela humildade de Cristiano, uniram-se ao movimento. Artistas, atletas, políticos e cidadãos comuns de todas as nacionalidades e origens expressaram seu apoio e se engajaram na causa. O projeto não era apenas uma iniciativa de Cristiano Ronaldo, era um movimento global pela dignidade humana. Aquele incidente na Rua Escura, que poderia ter sido apenas uma mancha em sua reputação, transformou-o em um símbolo de luta pelos direitos humanos e pela igualdade. A experiência de humilhação, em vez de o diminuir, o engrandeceu, revelando um lado ainda mais profundo e engajado do atleta que o mundo já admirava. Se você também acredita que o respeito é um direito fundamental de todos e que nenhuma pessoa deve ser julgada pela aparência ou pela condição social, compartilhe esta história. Use a hashtag Respeito é o mínimo e mostre que você faz parte da mudança. Juntos, podemos amplificar a voz dos invisíveis. A vida de Cristiano Ronaldo, depois do incidente na rua e do lançamento do movimento Respeito é o Mínimo, assumiu uma nova dimensão. Ele continuava a ser o atleta de alta performance, o competidor implacável, mas agora carregava também o manto de um ativista social, um porta-voz para os que não tinham voz. A mídia, que antes o perseguia por cada gol ou cada namoro, agora o buscava para ouvir suas reflexões sobre justiça social, dignidade e empatia. Ele havia compreendido na pele que a fama e o poder vêm com uma responsabilidade ainda maior, a de usar essa plataforma para o bem. O projeto Respeito é o Mínimo florescia, com milhares de pessoas se cadastrando para receber apoio legal e emocional, e voluntários de todas as áreas se oferecendo para contribuir. Aquele incidente, que parecia um momento de desgraça, havia se transformado em uma bênção disfarçada, um catalisador para uma causa maior. Mas apesar de todo o sucesso e do reconhecimento pela sua nova jornada, Cristiano carregava consigo uma sombra, uma lembrança constante daquela noite. Não era a raiva ou a humilhação que o perseguia,
mas a profundidade da reflexão que a experiência lhe trouxe, a fragilidade da existência humana, a facilidade com que qualquer um pode ser desumanizado, a importância de cada vida, independentemente do status social. Essas eram as questões que rondavam sua mente. E, em meio a essa turbulência silenciosa, ele sentia um desejo crescente de honrar, à sua maneira, não apenas as vítimas de injustiça, mas também aqueles que, em silêncio, partiam da vida sem a devida atenção ou respeito. Ele compreendeu que a dignidade humana se estende para além da vida, abrangendo a memória e o luto. Foi então que, em uma noite particularmente fria e estrelada, semanas após o incidente, Cristiano sentiu um impulso irresistível. Ele vestiu novamente suas roupas mais discretas, o boné preto, a camiseta simples, a calça jeans, e saiu sem alarde. Não informou a ninguém seu destino. Seu carro, um modelo comum para não chamar atenção, deslizou pelas ruas da cidade até parar em um local inusitado para um ícone global, a entrada de um cemitério municipal. Não era um cemitério famoso, repleto de túmulos de celebridades ou monumentos grandiosos. Era um cemitério simples, humilde, onde repousavam pessoas comuns, muitas delas sem grandes títulos ou fortunas, mas cujas vidas, para Cristiano, tinham um valor inestimável. Ele saiu do carro, sentindo o ar gélido da noite e o silêncio quase sagrado do lugar. As árvores, balançando suavemente ao vento, pareciam sussurrar histórias antigas. A luz da lua, fraca e difusa, iluminava os contornos dos túmulos, criando um cenário de paz e introspecção. Os poucos funcionários do cemitério que trabalhavam no turno da noite, realizando tarefas de manutenção ou vigilância, ficaram atônitos ao vê-lo. A princípio, não acreditaram em seus próprios olhos. Cristiano Ronaldo, ali, naquele lugar, aquela hora? Mas era ele, inegavelmente. Ele não trazia flores exuberantes nem presentes caros. Em suas mãos, apenas uma simples vela branca e um pequeno frasco de água. Seu objetivo não era publicidade ou espetáculo, era um gesto íntimo, pessoal, de respeito e solidariedade. Um dos funcionários, um homem mais velho chamado Joaquim, que trabalhava no cemitério há mais de 30 anos, foi o primeiro a se aproximar, com a voz embargada pela surpresa. Senhor Ronaldo, o que o traz aqui? A esta hora? Perguntou Joaquim, quase sussurrando, com um misto de admiração e confusão. Cristiano virou-se, e seu olhar, embora sério, era gentil. Eu vim prestar meus respeitos, Joaquim, respondeu ele, a voz calma e sincera. Eu aprendi que o respeito é o mínimo que todos merecemos, e isso inclui aqueles que já partiram, especialmente os que talvez não tenham tido o respeito que mereciam em vida. Eu quero honrar a memória deles, em silêncio. Joaquim e os outros funcionários que agora se aproximavam cautelosamente ficaram visivelmente emocionados. Não era a fama de Cristiano que os tocava, mas a simplicidade e a profundidade de seu gesto. Um dos homens mais poderosos do mundo, ali, no meio da noite, em um cemitério simples, prestando homenagem aos anônimos, sem câmeras, sem alarde, apenas a intenção pura de um ser humano. Cristiano, então, explicou seu plano. Ele queria caminhar por entre os túmulos, não buscando os nomes famosos, mas os mais esquecidos, os mais simples. Ele queria acender a vela e derramar um pouco de água em cada um deles, como um símbolo de luz e purificação, uma prece silenciosa pela memória de cada vida ali sepultada, e pediu que o deixassem fazer isso em paz, em seu próprio tempo. Aquele cemitério, naquela noite, se tornaria o palco de um dos gestos mais emocionantes e inesperados da vida de Cristiano Ronaldo, revelando a verdadeira essência de sua alma. Os funcionários do cemitério, profundamente comovidos pela sinceridade de Cristiano Ronaldo, entenderam a magnitude de seu gesto. Não era apenas um pedido, mas uma declaração de humanidade.
Eles se afastaram discretamente, permitindo que o jogador se movesse livremente entre os túmulos, sob a luz pálida da lua e das poucas lâmpadas do cemitério. O silêncio era o único companheiro de Cristiano naquela jornada noturna. Ele caminhava com uma reverência quase sagrada, seus passos suaves sobre a grama, seus olhos percorrendo as lápides, muitas delas corroídas pelo tempo, com nomes quase ilegíveis. Ele não buscava grandes monumentos ou nomes ilustres. Seu foco eram os túmulos mais modestos, aqueles que pareciam mais esquecidos, onde talvez as visitas fossem raras e as flores poucas. Com cada túmulo que escolhia, ele se ajoelhava com um respeito genuíno. Acendia a pequena vela branca, protegendo a chama do vento com as mãos, e a colocava com cuidado ao lado da lápide. Em seguida, derramava um pouco da água do frasco, um gesto ancestral de purificação e memória. Em cada ação, havia uma prece silenciosa, uma reflexão sobre a vida que um dia habitou aquele corpo, as alegrias, as dores, as esperanças. Ele imaginava as histórias por trás de cada nome, cada data, a pessoa que um dia existiu e que para o mundo talvez tivesse se tornado apenas um nome em uma pedra. Mas para Cristiano, naquele momento, cada um deles era um lembrete da fragilidade e da dignidade da existência. Ele não os conhecia, mas naquele cemitério, sob o manto da noite, ele os reconhecia e os honrava. Os funcionários, observando de longe, viam a figura do ícone se curvar repetidamente, um homem que poderia estar em qualquer lugar luxuoso do mundo, mas que escolhera estar ali, prestando respeito aos anônimos. Joaquim, com os olhos marejados, murmurou para um colega. Ele realmente entendeu, não é? O que significa respeito não é só falar, é sentir, é agir. O gesto de Cristiano não era para ser visto, não era para ganhar aplausos. Era um ato de profunda empatia, uma extensão do que ele havia sentido naquela rua escura, quando sua própria dignidade foi questionada. Ele estava ali para ser a voz, mesmo que em silêncio, para aqueles que não podiam mais falar por si mesmos, para aqueles que talvez nunca tivessem tido voz em vida. A manhã começou a clarear no horizonte quando Cristiano, exausto, mas com o coração em paz, terminou sua peregrinação silenciosa. A vela havia se consumido, a água derramada. Ele se levantou, sentindo o corpo cansado, mas a alma renovada. Os funcionários que o haviam acompanhado com os olhos durante toda a noite aproximaram-se novamente, com expressões de gratidão e admiração. Cristiano, com um leve sorriso no rosto, disse: "O respeito é o que nos une, em vida e depois dela. Todos merecemos ser lembrados, ser honrados, independentemente de quem fomos ou do que fizemos. Obrigado por me deixarem fazer isso." Ele não pediu nada em troca, nem sequer uma fotografia, apenas um aceno de cabeça e um sorriso discreto. Ele deixou o cemitério da mesma forma discreta como chegou, mas algo havia mudado para sempre naquele lugar e naqueles corações. A história de sua visita silenciosa se espalhou entre os funcionários e, eventualmente, vazou para a comunidade, tornando-se uma lenda local, um testemunho da profundidade de seu caráter. Aquele gesto no cemitério, em meio à noite, complementou e aprofundou o significado do projeto Respeito é o Mínimo. Ele não apenas defendia os vivos da injustiça, mas também honrava os mortos com a dignidade que muitas vezes lhes era negada. O legado de Cristiano Ronaldo, que já era grandioso nos campos, agora se estendia para um campo muito mais vasto, o da humanidade. A história termina com Cristiano refletindo sobre o impacto de seu gesto. Ele pode ter perdido alguns patrocinadores conservadores que não entenderam seu engajamento social. Afinal, o mundo das celebridades muitas vezes prefere o glamour à substância. Mas ele ganhou algo muito mais importante e duradouro: a confiança inabalável das pessoas, a admiração genuína por sua coragem de se posicionar e a certeza de que o respeito é o que todos merecem, em vida e em morte.
Ele havia se tornado um exemplo vivo de que a verdadeira grandeza não está apenas nos troféus ou nos recordes, mas na capacidade de tocar o coração das pessoas e de lutar por um mundo mais justo. Ele conclui, em um de seus discursos mais inspiradores: respeito não é algo que se pede, não é uma concessão. É algo que deve ser dado de forma incondicional a cada ser humano. É o mínimo que todos nós devemos uns aos outros. É a base de tudo. E se não começarmos por aí, de que servem todas as nossas conquistas? Aquele incidente na rua escura, a visita silenciosa ao cemitério e o projeto Respeito é o Mínimo se tornaram capítulos inesquecíveis da vida de Cristiano Ronaldo, que transcendeu o status de atleta para se tornar um verdadeiro ícone de humanidade, mostrando ao mundo que, acima de tudo, o silêncio, o respeito e a dignidade são os maiores gols que um homem pode marcar. Se esta história tocou o seu coração e fez você refletir sobre a importância do respeito em nossa sociedade, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras e reflexões sobre a vida. Juntos, podemos construir uma comunidade que valoriza o respeito acima de tudo. Quando nos deparamos com uma história como essa, a primeira reação é o choque. Choca ver uma figura quase mitológica como Cristiano Ronaldo, um homem que parece viver acima das trivialidades do mundo, ser jogado contra uma parede fria, tratado com desdém, reduzido a um suspeito anônimo. Mas, passado o choque inicial, se olharmos com mais profundidade, percebemos que esta narrativa não é sobre Cristiano Ronaldo. Ele é apenas o protagonista improvável de uma lição que serve para cada um de nós. A história dele é um espelho amplificado das injustiças silenciosas que acontecem todos os dias e das escolhas que fazemos quando somos confrontados com elas. A primeira, e talvez a mais impactante, lição que essa história nos esfrega na cara é a fragilidade do status e a universalidade da nossa vulnerabilidade. Vivemos em uma sociedade obcecada por rótulos. O cargo que você ocupa, o carro que você dirige, a marca da sua roupa, o número de seguidores que você tem. Criamos castelos de status ao nosso redor, acreditando que eles nos protegem, que nos tornam diferentes, imunes. A noite de Ronaldo destrói essa ilusão com uma brutalidade poética. Naquele momento, para aqueles policiais, ele não era o CR7, o multimilionário, a lenda do futebol. Ele era apenas um homem em um lugar considerado errado, na hora errada, com a roupa errada. Foi julgado pela capa, e a capa dizia suspeito. Isso nos força a perguntar: quantas vezes nós mesmos fazemos isso? Quantas vezes olhamos para alguém e, em milissegundos, criamos um julgamento baseado na cor da sua pele, no seu sotaque, no bairro onde mora, no seu CEP? A verdade é que, despidos dos nossos títulos e posses, somos todos fundamentalmente iguais e vulneráveis. A mesma injustiça que atingiu um dos homens mais famosos do mundo pode e infelizmente atinge milhões de pessoas anônimas todos os dias. A lição aqui é um chamado à humildade e à empatia. Trate cada pessoa com a dignidade que você gostaria de receber se fosse despido de tudo o que te define socialmente. Porque, no fundo, a única coisa que realmente temos é nossa humanidade compartilhada. A segunda lição é sobre a imensa força que existe no silêncio e na dignidade. A reação mais esperada de Cristiano Ronaldo seria a raiva. Seria usar sua fama como uma arma. Vocês não sabem com quem estão falando? Seria a frase clichê. Mas ele escolheu um caminho diferente, muito mais poderoso. Ele escolheu o silêncio. Um silêncio que não era de submissão, mas de uma autoridade moral inabalável. Seu olhar fixo, sua postura firme, sua recusa em descer ao nível do desrespeito. Tudo isso gritava mais alto do que qualquer palavra de ofensa.
Na nossa vida, somos constantemente provocados a reagir, a dar o troco, a vencer no grito. Em discussões, no trânsito, no trabalho, nas redes sociais, a cultura do bateu, levou impera. A história de Ronaldo nos ensina que muitas vezes a maior vitória não está em revidar, mas em manter a própria integridade. O silêncio digno desarma o agressor. Ele força o outro a confrontar o vazio e a feiura de suas próprias ações, sem a distração de uma briga. Manter a calma e a dignidade sob pressão não é sinal de fraqueza, é a mais pura demonstração de força interior. É dizer ao mundo: você pode tentar me humilhar, mas você não tem o poder de roubar a minha dignidade. Ela me pertence. Isso nos leva diretamente à terceira lição, que é talvez a mais transformadora de todas: a capacidade de converter a dor pessoal em um propósito coletivo. Ronaldo poderia ter processado os policiais, pedido uma indenização milionária, feito um escândalo midiático para limpar sua imagem. Seria o caminho mais fácil e, para muitos, o mais justo. Mas ele fez algo muito maior. Ele olhou para a sua própria humilhação e enxergou nela a dor de milhões. Ele usou sua experiência traumática não para se vingar, mas para servir. A criação do projeto Respeito é o Mínimo é a materialização dessa escolha. Isso é algo que todos nós podemos aplicar. A vida inevitavelmente nos trará dor, perdas, injustiças e momentos de profunda humilhação. A grande questão não é se isso vai acontecer, mas o que faremos quando acontecer. Temos duas escolhas. Podemos permitir que essa dor nos consuma, nos transforme em pessoas amargas, cínicas e vingativas. Ou podemos usá-la como combustível. Podemos usar nossa experiência para entender a dor dos outros, para desenvolver empatia e para lutar para que ninguém mais precise passar pelo que passamos. Transformar uma ferida em uma bandeira, uma cicatriz em um mapa para ajudar os outros. Esse é o verdadeiro significado de dar a volta por cima. Não é apenas se reerguer, é se reerguer maior, mais forte e mais consciente do seu papel no mundo. Finalmente, a visita ao cemitério nos traz a lição mais sutil e profunda: a necessidade de honrar a dignidade de todos, inclusive dos esquecidos. Aquele gesto, feito longe das câmeras, no silêncio da noite, revela o núcleo da transformação de Cristiano. Ele não foi a um cemitério famoso visitar túmulos de celebridades. Ele foi a um lugar simples, para honrar pessoas comuns, anônimas. Ele entendeu que o respeito não se aplica apenas aos vivos ou aos famosos. Ele se estende à memória, à história de cada vida, por mais humilde que tenha sido. Esse ato de acender uma vela para um estranho é o ápice da empatia. É reconhecer que por trás de cada nome numa lápide existiu um universo de sonhos, medos, amores e lutas. É um ato de conexão profunda com nossa humanidade. Na correria do dia a dia, é fácil esquecer isso. Passamos pelas pessoas como se fossem parte da paisagem. A lição do cemitério nos convida a parar, a olhar de verdade para o caixa do supermercado, para o motorista do ônibus, para o vizinho idoso, a lembrar que cada pessoa carrega uma história tão complexa e valiosa quanto a nossa. Honrar os mortos esquecidos é uma forma de nos lembrar de valorizar os vivos que ignoramos. No final das contas, a jornada de Cristiano Ronaldo naquela noite não foi de um estádio para casa, mas da fama para a humanidade. Ele foi despido de seu status para redescobrir sua essência, e ao fazer isso, nos deu um roteiro poderoso para nossas próprias vidas. Um roteiro sobre humildade, força interior, propósito e, acima de tudo, respeito. Porque o respeito não é um luxo que oferecemos aos que admiramos. É o alicerce sobre o qual uma sociedade justa e compassiva é construída. É, como o próprio nome do projeto diz, o mínimo. E você? O que você sentiu ao ouvir essa história? Qual foi a maior lição que ela deixou para a sua vida? A jornada de Cristiano Ronaldo, da humilhação pública à ação silenciosa em um cemitério, nos mostra que a verdadeira grandeza não está nos troféus,
mas na forma como tratamos uns aos outros, especialmente quando ninguém está olhando. Se esta reflexão tocou o seu coração e te fez pensar, eu peço que você faça 4 coisas simples que nos ajudam imensamente. Primeiro, deixe o seu like aqui embaixo para que o YouTube entenda que este é um conteúdo relevante e o mostre para mais pessoas. Segundo, compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar que precisa ouvir essa mensagem de respeito e dignidade. Terceiro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias e reflexões. E por último, e mais importante, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual parte da história mais te impactou? Você já passou por uma situação onde sentiu que seu valor não foi reconhecido? Vamos transformar os comentários em um espaço de diálogo e apoio. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima.